Queridos, sejam bem-vindos. Estamos aqui em Even Shlemah, essa pedra fundamental, pedra completa, esse aspecto de lapidar entre aquilo que podemos entender que são características positivas a serem desenvolvidas de uma forma contínua. Essa é a Torá. A Torá é Ein Sof, não tem fim. Inclusive, Ein Sof também é um dos Shem Hashem, é um dos Shemot Kodashim, é um dos nomes sagrados, porque Kadosh Baruch Hu também está no fim e também está no princípio. E isso que seria fim ou princípio, que não tem nem fim nem princípio, é o Hinur, é a educação. Esse é o 6º capítulo, que é Binyan Gadol, e é um ponto, uma nekuda tão especial que é o reino das crianças. Todo pai é um educador, e as crianças utilizam e são portas da percepção do que são os referenciais dela. É um amigo no colégio, é o ato de levar o Habib para a Esnoga, que é o Knis, que é a sinagoga, esse ato contínuo do aprendizado. É conversar com a morada do colégio, com a professora, para entender sobre a lição. E é a fase tão bonita dos porquês, o questionamento, que também é o princípio do aprendizado. O Hinur, ele se deve ter para cada um de nós de uma forma muito profunda. Nós temos que saber como amar aquela criança e como também educá-la, trazendo os princípios da tradição e também os princípios do conhecimento, do saber. O povo do livro, matemáticos, filósofos, médicos e também rabinos, como Rambam, como Nachmanides, mas também como Moshe Cordovero, como o querido Uribi Abu Abda Fonseca, que desbravou mares adentro, como também o Rabino da Aguilar, que foram os primeiros rabinos das Américas. E acá, quando eles chegaram, eles tinham que entender um pouco de rotas de navegação, de geografia, que assim também entendiam os nossos Chachamim, como consta no Masechet Horayot, do Talmud Yerushalmi, que existiu um momento que eles perceberam que ia passar uma determinada estrela, que não era uma estrela, era um cometa, que posteriormente podemos identificar como o cometa Halley, que passa durante uma quantidade X de tempo, e eles tentaram falar na época para a embarcação, e acho que pessoas não queriam acreditar, eles só falaram assim um para o outro, Beseda Gamur, tudo bem, vamos levar um pouco mais de farinha, a gente vai se perder, depois a gente vai se achar, mas a gente vai ter provento. A educação é algo que a pessoa não perde. A educação ela só acrescenta, como o amor, como também é a Ahavá e como a Emuná. Em cada criança consta esse processo tão especial que é o conhecimento. O Gaon de Vilna fala da importância de estudar livros de Mussar, como também livros de Hassidut, como as demais literaturas. Mas no movimento Mussar, que é um movimento ético, nós temos essa beleza que é aperfeiçoar as nossas características e entender que existe ética no mundo. Saber o que é teu, o que é meu, saber que existe momento para tudo, saber que a gente tem que ter e tem que fazer. Então a ética traz para a gente saber o que a gente tem que falar para o outro amigo, aquilo que a gente não deve falar. Tanto é verdade que o próprio Maran Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livrachá, ele recomendava para os seus alunos mais avançados que estudavam Dayanut, no Kolel Hazon Ovadia, que fica em Jerusalém, e estudar também, nas horas vagas, o livro Hovot HaLevavot, que é os deveres do coração, que a gente pode assim o traduzir. Nesse livro fala que aquele que faz Lashon Hara, ou seja, aquele que utiliza amado verbo, ele faz uma Lashon Hara contra uma pessoa, então ele recebe, na verdade, ele tira algo que ele não possa imaginar. Ele recebe as averot da pessoa que ele fez Lashon Hara, e a pessoa que fez Lashon Hara recebe toda o Zahá, todas as mitzvot que ele fez. Então, Hashem, não vamos perder a mitzvah que a gente fez correndo para pegar matzah, erev Pesach, ou para limpar a casa, ou para poder procurar um etrog, assim, a linguagem do próprio Maran. E da mesma forma, o pai, ele tem que tomar cuidado com a conduta do filho, como traz o próprio Gaon de Vilna, que nessa conduta, como consta no Masechet Hagigah, na página, aonde diz para cada um de nós que o justo toma a sua porção e a porção do seu próximo é no Jardim do Éden, e o perverso, a sua porção é no Guerrinom. Como diz na literatura lusitana, através
do Fernando Pessoa, chega um momento que as águas, elas chegam até o barco. O barco é onde estamos. Onde estamos é a vida. Então, que a gente possa ter boas plantações para que a gente possa colher a vida. Vocês perceberam que na Parashá Terumá, por exemplo, Yaakov Avinu, ele não pensou na sua geração. Ele pensou na geração posterior. Então, ele pegou Shittim, sementes de Shittim do Egito, uma das opiniões, e plantou durante o caminho. O rinu dele para a geração posterior é entender que a gente tem que ter um elo da nossa geração para a geração posterior. E a geração que veio dele pôde ver os cedros do Líbano. Qual é a tradução dos cedros do Líbano? Acácia. Então, se a gente plantar, e se você plantar no coração de uma criança coisas boas, assim ela vai ter. Portanto, aquele que exorta, às vezes, com as palavras um pouco duras, para poder saber levar a criança no caminho correto, ele está aperfeiçoando aquela criança. Vem cá, você vai jogar bola, vai brincar com seu amigo, mas vamos ver aqui esse dever de matemática. Por que você ainda não aprendeu essa matéria de português? E tem que ter tempo para tudo também. Mas o pai também tem que, como Rinu, ele tem que levar a criança para passear e tem que estar com ela. E dessa forma, eduque o jovem conforme o seu caminho e mesmo quando ele envelhecer, não se desviará dele, assim como traz Shlomo Hameler e Mishlei.